Antes só, viu, pessoal, o upload dos vídeos para o YouTube já comecei a fazer aqui, mas eles estão lentos. O vídeo de 1 hora tá levando quase 2 para subir. Eu estava conversando com os amigos, não só a internet, não. O pessoal tá falando que é o fluxo de vídeos no YouTube nessa época de lives, de aula, de algumas universidades estão usando o YouTube Live, né, para fazer as aulas. Então o YouTube tá um pouco congestionado mesmo. Então, terminando o vídeo da primeira parte da aula, ele está terminando de converter para MP4, já vou começar a passá-lo para o YouTube agora. Depois eu vou passar o outro, tá? E às vezes ele termina meia-noite e pouco, para não incomodar o Vinícius nem a Stephanie, que são quem recebe os materiais para repassar para vocês. Aí eu mando amanhã de manhã assim que eles estiverem prontos, tá bom? Ok, Rodrigo. Mas se quiser pode ficar à vontade, pode mandar para mim, viu? Esse horário se não for incomodar, claro. Não, pra mim não incomoda. É que eu deixo o computador fazendo um upload, sabe? Aí eu vou fazer minhas coisas, aí vou... Terminou, eu venho aqui desligar o computador, né, na salinha aqui. Aí vindo desligar para mandar o link lá também já lá no WhatsApp fica aberto, não custa nada, mas medo é incomodar, né? Porque às vezes acaba tarde de fazer o upload. Ah, entendi. Bom, como o senhor decidir, como for melhor pro senhor, tá ótimo. Tá joia. Eu tô só sempre dizendo que no mais tardar, assim, amanhã já vai os links das duas partes já vão os links das duas partes da aula, tá? Ok, obrigadão, viu? Imagina. Já estamos gravando então. Compartilhar aqui minha tela com vocês. Porque nós falaremos agora. Estão vendo minha tela aí, pessoal? Já apareceu aí para vocês? Sim. Nós falaremos agora sobre média ponderada. Eu começarei dando alguns exemplos de média ponderada para vocês, mas na sequência, depois de eu mostrar para vocês os exemplos, eu falarei da definição de média ponderada, tá? Média ponderada é muito, mas é muito usada na estatística. E o meu objetivo agora é que vocês percebam que a média ponderada, a técnica para o cálculo da média ponderada, é exatamente o mesmo cálculo da média aritmética, que é aquela que nós vimos anteriormente, a somatória de todo mundo dividido pelo número de parcelas, ou dividido pelo número de elementos da amostra. O cálculo é a mesma coisa da média ponderada, não muda nada. O que muda um pouquinho, conforme veremos adiante, é o conceito da média ponderada. Então é assim, ó, o cálculo é o mesmo, mas o conceito para a aplicação da média ponderada é diferente. Então mudamos o conceito, mas mantemos o cálculo. Como assim mantemos o cálculo? Imaginem que eu fui lá pegar a quantidade de dinheiro que um grupo de professores tinha na carteira. Como é professor, peguei um grupo de 5 professores e essa era a quantidade de dinheiro que eles tinham na carteira, tá? Um professor tinha R$2, o outro tinha R$2, o outro tinha R$3, o outro tinha R$4, o outro também tinha R$4. Essa é a fui fazer uma pesquisa e fui ver a quantidade de dinheiro que professores tinham na carteira. Deixa eu tomar mais 4 aqui. E esse foi o resultado. Professor, se sabem como é que funciona, essa era a quantidade de dinheiro que eles tinham lá na carteira. Observem que propositalmente eu já organizei os dados para que fique no rol, porque meu objetivo é a média ponderada e não mais rol, nem esse tipo de coisa. Vou calcular a média. Quanto dinheiro será que, em média, esse grupo de 5 professores tinha na carteira? Observe que a média aritmética, ela funcionava assim, ó. Soma todo mundo, então ficaria 2 mais 2, ou 2 feio. 2 mais 2 mais 3 mais 4 mais 4. Tudo isto dividido por... Quantas parcelas tem aqui? 5 parcelas. Tudo isso dividido por 5. Realizando essa divisão, essa soma e depois essa divisão, 2 mais 2, 4, mais 3, 7, mais 4, 11, com mais 4, 15. 15 dividido por 5. Em média, os 5 professores tinham em suas carteiras R$3.
Já era de se esperar esse resultado, que lembra que eu falei para vocês anteriormente, até numa dúvida que surgiu lá do Pedro, quando os dados são organizados bonitinhos dessa forma aqui, de uma maneira lógica, a média fica sempre no meio. Aí fiz a média assim. Agora eu quero lembrá-los de matemática básica, antes de seguirmos aqui, ó. Por que é importante lembrarmos de matemática básica? Vou apagar essa parte, isso aqui é a média simples, tá, gente? A média que já conhecemos, a média aritmética. Por que eu vou apagar essa parte? Vou lembrá-los de vocês das bases da matemática. Por quê? Porque para entender média ponderada isso é importante. Observe que para a matemática, a multiplicação e a adição são, na verdade, a mesma operação. Como assim, professor? Parênteses na aula agora. Observe. Como assim? A ideia que a matemática sempre nos traz é a seguinte, ó. A minha afirmação foi: adição e multiplicação são, na verdade, a mesma operação. Será que isso é verdade? Ó? 3 vezes 4 dá 12. Por que 3 vezes 4 dá 12? Olha a forma como pronunciamos. 3 vezes o número 4. Isso é o mesmo que 4 mais 4 mais 4. Ó. O 4 foi repetido na adição 3 vezes. Esse 3 que aparece aqui é o mesmo 3 que aqui está. Então, para a matemática, multiplicação e adição são, na verdade, a mesma operação. Lembrando disso, ó, vou apagar porque foi uma mera lembrança, por isso da nuvenzinha aqui. Se isso é verdade em matemática, e sim, é uma verdade absoluta, essa mesma média ponderada vai dar o mesmo resultado. Eu poderia tê-la refeito assim, ó, ter feito os cálculos para obtenção dela da seguinte maneira. Ó. Ao invés de fazer 2 mais 2, eu poderia ter colocado 2 vezes 2, ó, mais 3, mais 2 vezes 4. Esse número 2 aqui está indicando quantos 2 aparecem aqui, e esse número 2 aqui está nos indicando quantos números 4 aparecem aqui, ó. Então, na verdade, eu sei que o número 2 aparece 2 vezes aqui, por isso 2 vezes o número 2. Esse 4 está nos indicando quantas vezes o 4 aparece aqui, ó. Observem que dará exatamente o mesmo resultado, ó. Só que aqui eu vou mudar um pouquinho. E eu quero lembrar a vocês também que o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Como assim elemento neutro da multiplicação, professor? Ele é elemento neutro porque todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Ou seja, quantas vezes o número 3 aparece aqui? Não é só uma? Então, esse número central aqui, ao invés de escrevê-lo aqui, eu poderia ter escrito, ó, 1 vezes 3, e não alteraria em nada a conta. Então, observe como é que ficou agora. Este número 1 indica quantas vezes aparece o 3. Esse número 2 indica quantas vezes aparece o número 2. E esse outro número 2 aqui indica quantas vezes aparece o 4. Então, a diferença só da média ponderada é que eu tenho que colocar aqui na frente do número quantas vezes ele aparece na minha amostra. Lembra que aqui embaixo estava o número 5? O número 5 porque aqui eu tenho 5 elementos na amostra. A diferença da média ponderada é que aqui embaixo aparecerá a soma desses números que estão circulados em azul. Ó. 2 mais 1, 3, com mais 2, 5. Vou escrever aqui para questões de estudos. Ó. 2, quem é esse 2? O mesmo que aparece lá em cima. Ó. Mais 1, mais 2. Ou seja, o que está escrito aqui é exatamente o mesmo que estava escrito antes, só que de maneira diferente. Ó.
Só que o resultado do cálculo será exatamente o mesmo. Lembrando que em matemática executamos primeiro a multiplicação e depois a adição. Então, 2 vezes 2, 4. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 4, 8. Em matemática, executamos primeiro a multiplicação, depois a adição e a divisão. Então, 4 mais 3, 7. Aliás, executamos primeiro multiplicação e divisão na ordem que aparecerem, depois adição e subtração na ordem que aparecerem. Agora eu vou adicionar, ó. 4 mais 3, 7, mais 8, 15, dividido por 5. Essa média deu 3 do mesmo jeito, ó. Então, observem que o cálculo é exatamente o mesmo. Só que daquele jeito que eu fiz a primeira vez, nós chamamos de média aritmética. Quando eu coloco esses números na frente dos dados aqui, ó, indicando quantas vezes eles aparecem, nós chamamos de média ponderada. Então, vamos lá, ó. O mesmo cálculo. Se eu faço assim, ó, observem, só que a conta é a mesma, é como eu disse para vocês, o procedimento é o mesmo, o conceito é diferente. Depois eu falarei sobre a definição e o conceito de média ponderada. Por enquanto, estou só falando para vocês como realizamos os cálculos. Só isso, ó. Se eu fosse fazer por média aritmética, seria 2, mais 3, mais 4, mais 4, dividido por 5, porque são 5 parcelas dessa soma. Por média, isso é média aritmética. Esse é média aritmética. O mesmo exercício por média ponderada ficaria assim, ó. 2 vezes 2 mais 1 vezes 3 mais 2 vezes 4. O cálculo é o mesmo, dividido por 2 mais 1 mais 2 mais 1 mais 2. Quem são os números que estão aqui de baixo? Aqui de baixo estão os números que aparecem na frente dos números da minha amostra. Só que desse lado esquerdo eu tenho a média ponderada, desse lado direito eu tenho a média aritmética. Pô, professor, mas 2 cálculos diferentes para manter a mesma coisa, não poderia usar um só? Aí vem a parte que eu falei para vocês. O conceito da média ponderada em relação à média aritmética que é diferente. O cálculo é o mesmo, ó, chega ao mesmo resultado, só que a ideia é diferente. Quando que é aplicada a média ponderada? A média ponderada ela é aplicada quando eu quero atribuir juízo de valor à minha amostra. Quando eu quero dizer assim, ó, um desses dados vale mais do que o outro. Aí pronunciamos assim, ó, alguns desses dados têm mais peso do que os outros. Vou explicar para vocês algumas situações práticas onde a média, práticas assim do cotidiano mesmo, onde a média ponderada aparece, aí vocês vão entender melhor. Ó. Vê se vocês entenderão melhor. Vê se vocês concordam comigo. Ó. O sujeito vai fazer um concurso público para médico. Ele quer ser médico e existem os concursos públicos para realizar essa profissão. Ele quer ser médico. No concurso público para médico, para se exercer a profissão de medicina, a prova é dividida em 3 etapas. Ela é dividida em conhecimentos específicos, conhecimentos de medicina mesmo, né? Conhecimentos específicos, aliás, desculpe, em 3 etapas, não, em 4 etapas. Conhecimentos específicos, língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais. Então, é uma prova dividida em 4. São elas conhecimentos específicos para médico, conhecimento de medicina, os conhecimentos de matemática, os conhecimentos de língua portuguesa, os conhecimentos gerais. Se todas as quatro etapas da prova tivessem o mesmo peso, ou seja, o mesmo valor, atribuindo juízo de valor,
Isso significa que um sujeito que gabaritou em matemática, gabaritou em língua portuguesa, gabaritou em conhecimentos gerais, poderia exercer a medicina. Observem que conceitualmente isso é errado. Poderia admitir alguém que não sabe absolutamente nada de medicina, poderia admiti-lo através de um concurso público para que ele fosse médico. Isso está errado. O que é feito, então, matematicamente para corrigir esse erro? É atribuído o juízo de valor. Dizemos assim, ó, a prova de conhecimento específico, a prova de medicina, ela vale mais. Atribuímos a ela um peso maior do que os outros. E aí, na hora de eu calcular a média entre as 4 provas, a prova de medicina, de conhecimentos específicos, vale mais do que o outro. Vou dar outro exemplo para vocês. Não sei se vocês sabem que a democracia americana é diferente da nossa. Aqui, cada voto de um cidadão vale 1 na contagem. Ou seja, o meu voto e o voto de uma pessoa super importante, aí, ou de um deputado, de parlamentar, de juiz, na hora de uma votação, vale a mesma coisa. Nos Estados Unidos não funciona assim. Você tem os delegados. A cada um voto de um delegado significam 50 votos das pessoas civis. Está atribuindo juízo de valor. O voto dos delegados vale mais. Então, para se calcular o resultado de uma eleição nos Estados Unidos, é utilizado média ponderada e não média aritmética. Isso é porque lá eu estou simplificando para vocês ainda. Lá tem os delegados decanos, os delegados mais antigos, os votos deles valem ainda mais. Então é feito todo um cálculo de média ponderada para saber o vencedor do resultado, para saber o resultado, né, o vencedor de uma eleição americana. Toda vez que eu tenho que atribuir valor a dados, ou seja, tenho que fazer atribuição de juízo moral a dados estatísticos colhidos matematicamente, eu uso a média ponderada. Um outro exemplo muito simples, para vocês entenderem aqui média ponderada. Ó. No Brasil é feito assim, ó, no ensino regular, lá no ensino médio, Fundamental 1 e Fundamental 2. É feito assim. Dizemos, o primeiro bimestre tem peso 1. Então, o primeiro bimestre tem peso 1. Vou mostrar para vocês já o que isso significa. Ó. Primeiro bimestre tem peso 1. O segundo bimestre tem peso 2. E assim sucessivamente. Ó. Terceiro bimestre, peso 3. Marcar aqui o 2. E o quarto bimestre possui peso, como já é de se esperar, peso 4. O que isso interfere? Ó? Vamos supor que o Joãozinho tenha tirado as seguintes notas lá no ensino médio. Ó. Ele tirou 4 aqui. Ele tirou 4 aqui. Ele tirou 4 aqui. E ele tirou 7 aqui. Ó. Observem que se fosse por média simples, ele estaria reprovado, já só de bater o olho aqui, ó. Professor, como o senhor sabe que ele estaria reprovado? Porque na média aritmética simples, a moda puxa a média. A média aqui é 4, mas vamos fazer, ó, 4 mais 4, 8, com mais 4, 12, 12 com mais 7, 19, 19 dividido por 4... vai dar 4,75. A média é 5. Ele estaria reprovado numa média simples. Só que na média ponderada, como é que nós faríamos esse cálculo? 4, 4, 4 e 7. Na média ponderada, nós faríamos da seguinte maneira. Ó, vou usar as mesmas notas que ele tirou. Ó, 4, 4, 4 e 7. Na média ponderada, para calcularmos a média dele, nós teremos que fazer assim, ó. Primeiro bimestre, peso 1. Então, é 1 vezes 4. Segundo bimestre, peso 2. O peso aparece na frente do dado. Ó. Terceiro bimestre, peso 3. Quarto bimestre, peso 4. Tudo isto dividido por quanto? Pela somatória dos pesos. Então, é dividido por 1, mais 2, mais 3, mais
4. Na prática, seria assim, ó, seria como se no primeiro bimestre tivesse feito uma única prova, no segundo bimestre ele tivesse feito, ele não fez duas na prática, mas é como se ele tivesse feito duas, porque a nota dele é multiplicada por 2. Seria como se fosse feito assim, ó, 4 mais 4 mais 4, ou seja, 2 vezes 4, mais 4 mais 4 mais 4, 3 vezes, mais 7 mais 7 mais 7 mais 7, o 7, 4 vezes. Atribuir juízo de valor. Ó. Estou dizendo aqui que o quarto bimestre é o que vale mais. Tem um peso maior. O nome que damos a esse número que aparece aqui na frente, peso, literalmente. A esses números damos o nome de peso. E aí, calculando a média dele agora da forma correta, com média ponderada, primeiro a multiplicação ficaria 4 mais 2 vezes 4, 8, mais 3 vezes 4, 12, mais 4 vezes 7, 28, dividido por 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10. Portanto, a média dele seria de 4 mais 8, 12, 12 mais 12, 24, 24 mais 28, 52. 52 dividido por 10, isso nos dá como resposta 5,2. Nosso querido Joãozinho, aquele mesmo das piadas, estará, aliás, com média ponderada, estará aprovado. 5,2 pelo cálculo com média ponderada. Então, enquanto com média simples ele está aprovado com média ponderada. Então, com média aritmética simples ele estaria reprovado. Já por média ponderada, ele está aprovado. A média ponderada atribuiu o juízo de valor ao último bimestre. Ó, disse assim, o último bimestre vale mais do que os outros. Então, por conta do último bimestre, ele estará aprovado. Isso é média ponderada. Então, em estatística, temos basicamente 4 tipos de média. Nesse primeiro momento, aprenderemos dois tipos de média. A média aritmética, ou média aritmética simples, e a média ponderada. O que eu quero que vocês percebam aqui nesse primeiro momento, que já vou conferir com vocês se vocês perceberam, é que o cálculo é o mesmo, é a mesma coisa. Se eu concluo que ele fez uma prova no quarto bimestre, 2 provas no segundo, 3 provas no terceiro, 4 provas no quarto, então essa conta é exatamente a mesma. Ó. O conceito é que muda. Atribui peso, juízo de valor a dados que o estatístico considera que vale mais do que os outros. Em algumas situações é importantíssimo, eu diria mais, é imprescindível para a estatística fazer isso. Vamos lá, gente. Dúvidas? Na questão do peso, na pergunta já está descrito qual nota o valor tem um peso diferente das outras? Excelente pergunta, Marcos. Tem que vir discriminado na questão. Se não vir, quando nós utilizamos só o termo média, é média aritmética simples. Portanto, nós não precisamos delimitar assim, ó, média aritmética simples. Se vir escrito só média, nós já concluímos que é média aritmética simples. Quando vem, não precisa vir média ponderada. Se falou em peso, eu já sei que é média ponderada. Tudo bem. Beleza. Tem que vir sim, tem que vir discriminado no exercício ou no artigo científico que vocês forem ler. Vocês vão ver que tem várias questões com artigos científicos. Eu tenho uma aula separada para vocês, que vou só mostrar para vocês como é que funciona a estatística na ciência, particularmente na área de vocês, tanto em contabilidade quanto em administração. Mas assim, ó, tem que vir. Excelente pergunta, Marcos. Tem que vir. Eu tenho que discriminar qual tipo de média que eu estou usando. Sempre, invariavelmente.
certo? Vamos dar, inclusive, uma olhadinha nos exercícios para vocês verem aqui como é que aparece. Aí eu acho que fica... Professor, Pois não, pode falar. o senhor falou que ela é aplicada quando mesmo? Quando eu quero aplicar juízo de valor aos itens especificados. Por exemplo, esse juízo de valor quer dizer assim, ó, fulano vale mais do que Beltrano, dado A vale mais do que o dado B. Entendeu? Aí eu atribuo peso na frente para indicar que ele vale mais, puxa mais a média. Quanto maior é o peso, mais a média se aproxima daquele dado que tem peso maior. Beleza, professor, valeu, hein? E, inclusive, vê se vocês concordam com a minha afirmação. Ó. Quando o peso, o maior dos pesos, indica a moda. Vocês concordam comigo ou não? Pensa com calma na minha afirmação. O maior dos pesos indica a moda. Porque, para quem não percebeu isso ainda, de novo, minha afirmação, o maior dos pesos indica a moda. Observem, ó. Vou dar uma olhada lá nas alturas de 7 pessoas. Então, uma pessoa tinha 1,70 m, a outra pessoa tinha 1,60 m, a terceira pessoa tinha 1,70 m de novo, a outra tinha 1,60 m, olha, 1, 2, 3, 4 pessoas. A outra pessoa tinha 1,70 m de novo, e a última pessoa também tinha 1,70 m. Como os dados estão se repetindo aqui, ó, observem que o cálculo para fazer por média aritmética simples fica muito grande. Afinal de contas, eu ia ter que fazer 1,70 m mais 1,60 m mais 1,70 m mais 1,60 m mais 1,70 m mais 1,70 m e dividir tudo isto por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar mais um aqui indicando 7, tá? 7. Teria que fazer tudo isso dividido por 7. Se eu uso a média ponderada aqui, eu não preciso. Ó, eu faço o seguinte com média ponderada. Quantos 1,60 m tem aqui? Ó? 1, 2. Então, ó, 2 vezes 1,60 m. Mais, fazendo com média ponderada. Quantos 1,70 m tem aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 1,70 m. 2 vezes 1,60 m significa 1,60 m mais 1,60 m. 5 vezes 1,70 m significa 1,70 m mais 1,70 m mais 1,70 m mais 1,70 m mais 1,70 m. 5 vezes 1,70 m. Então é óbvio que esse número aqui tem que ser dividido por 7. Ou seja, 2 mais 5. Afinal de contas, são 7 amostras aqui, ó. 2 aqui indica quantas vezes está aparecendo 1,6. O 5 daqui está aparecendo quantos 1,7 tem, ó. Antes de eu calcular a média aqui, observem, ó. O nome que se dá a esse número aqui na frente, ó, é peso. Lembra da minha afirmação que eu perguntei se vocês concordam? O maior peso indica a moda. Quem é a moda desse daqui? 1,7. Por quê? Porque ele aparece mais vezes. Então, numa média ponderada, o maior peso nos indica a moda. Tranquilo isso, gente? Agora ficou mais claro, mostrando assim na prática? O maior peso indica a moda. Ô, professor, existe caso de repetir? Existe, sim. E não é incomum, pelo contrário, é bem comum na prática, quando nós estamos colhendo dados mesmo na rua ou em algum lugar para fazer pesquisa científica, os dados é ao contrário, conforme nós veremos mais para frente em probabilidade. Os dados tendem a se repetir. Professor, então é moda ponderada? Média ponderada. Na média ponderada, o maior peso indica a moda. Professor, quando o senhor fala maior peso indica a moda, o peso, o senhor quer dizer o quê? Excelente pergunta também. O peso quer dizer esse número aqui que está na frente desse outro aqui, ó.
Esses Tá, números porque eu tava pensando que fosse ao contrário, que era o maior número, né? Entre os números que estão no rol. Porque se fosse, poderia ser invertido, aí não faria sentido. Então, o maior peso é o maior número de repetições, é isso? Exato, isso mesmo, perfeito. Exatamente isso. O maior Tá bom. peso indica o maior número de repetições, como no caso dos dados brutos aqui em cima. Observe que nem no rol eles estão ainda. Ó. Se eu perguntasse para vocês qual é a moda aqui, a moda seria 1,7, porque ele se repete mais vezes. Se ele se repete mais vezes, então o peso dele é maior. Inclusive, um dos motivos pelo qual a estatística chama de peso é porque ele altera a média. Depois, quando nós calcularmos a média, vocês vão ver que só de bater o olho aqui, ó, eu sei que a média está mais próxima do 1,7 do que do 1,6. Por quê? Porque isso vai puxando a média para frente dela, vai fazendo peso na média, vai trazer como se fosse gravidade, ó, vai trazendo a média para perto dele. Mas é isso que quer dizer na prática. Fazendo as contas, ó, primeiro sempre a multiplicação, 2 vezes 1,6 vai dar 3,2. E 5 vezes 1,7, metade de 1,7 seria 0,85, então vai dar 8,5. Sobre 2 mais 5, 7. 8,5 mais 3,2 vai dar 11,7, se não me engano. 11,7 dividido por 7. A média deu 1,67. Olha só, ela está bem mais perto do 1,7 do que do 1,6. Ó. Se eu acrescentasse mais um 1,7, aqui ela vai se aproximando cada vez mais do 1,7. Então, o peso numa média ponderada nos indica quem é a moda. A moda é o valor que mais se repete. Para esse caso, está dizendo que 1,7 se repete nos dados brutos 5 vezes, enquanto que nos dados brutos 1,6 se repete 2 vezes. Então, aqui eu tenho um exemplo clássico de média ponderada. Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida aí? Pois não. A média ponderada ela também é uma medida de tendência central, certo? Sempre. Tende a ficar no centro. Então, um exercício pode pedir, por exemplo, média ponderada, moda e mediana. Pode, tranquilamente. Ok. E observe, ó, se o coeficiente de ponderação, que nós também chamamos de peso, também recebe o nome de coeficiente de ponderação. Coeficiente é todo número que fica na frente de outro numa multiplicação. Nós, em matemática, damos o nome a esse número de coeficiente. Se eu olhar ele para o peso, na verdade, o peso é o número que fica na frente do outro que aparece nos dados brutos. Eu vou mostrar isso para vocês depois na minha lousinha. Mas aqui nós optaremos por chamar por peso, porque é mais comum e também é mais usado. Se eu olhar para aquele número, eu percebo que quanto mais, naquele exemplo que eu dei, quanto mais 1,7 eu coloco ali, mais a média se aproxima do 1,7. Então, é comum dizer que a média e a moda andam juntas, independente se ela é ponderada ou se ela é aritmética. Ou seja, a moda interfere na média. Então, moda e média sempre andam juntos. Se eu olhar para a mediana, quanto mais moda eu coloco num dado, mais a mediana vai andando para o lado. Então, eu vou colocando mais moda, a mediana vai andando para o lado, porque vai aumentando o número de elementos da amostra. Ou seja, mediana, moda e média andam sempre de mão dada, são as medidas de tendência central. E sim, pode ser tanto média ponderada quanto média aritmética. A média ponderada também é uma medida de tendência central. Só que quando o exercício pedir assim, ó, calcule as medidas de tendência central, é média aritmética. Aí o que vai mudar é o cálculo. Eu decido se eu vou multiplicar, está aparecendo 5 vezes na moda lá. Eu decido se vou somar ou se vou multiplicar, isso eu que decido. Agora tem exercícios que eles especificam. Esse exercício é de média ponderada. Isso está ficando claro para vocês, gente? Tranquilo? Entendi, Rodrigo. Obrigado.
Não, obrigado eu, Vinícius, pela pergunta. Ótima pergunta. Mais alguma dúvida em relação à média ponderada, gente? É bacana, só algumas outras aplicações da média ponderada também, nós aplicamos muito média ponderada em biomedicina, porque tem alguns tipos de anticorpos que atuam mais que os outros, aí quando eu vou calcular a média de anticorpos, eles têm mais peso do que os outros, é muito utilizada também em várias áreas do conhecimento mesmo, e cai bastante também com concurso público, conforme veremos agora. Observem, vamos pegar a lista 3 aqui, que já tem média ponderada na lista 3, tá bom? E depois, acho que não vai dar tempo, vai ficar para a próxima aula. Aqui, ó. Observem esse exercício 9, ó. Eu resolverei junto com vocês, mas eu ia pedir para que depois, mesmo resolvendo junto, vocês tentassem primeiro resolver sozinhos, e depois, se preciso, olhassem o trecho da aula que contém a resolução desse probleminha aqui. Só ver aqui que o Word está cheando aqui. Realmente, aqui tem uma linha de concordância. João deseja calcular a média das notas que tirou em cada uma das duas matérias a seguir. Calcule, ó, média ponderada de suas notas, já tem que trazer no enunciado do exercício. Apresentada nas tabelas abaixo, sendo que as duas primeiras provas de cada uma das disciplinas têm peso 2 e as outras têm peso 3. Então, as duas primeiras provas de cada disciplina têm peso 2 e as duas últimas têm peso 3. Ó. Então, vamos lá dar uma olhadinha para as notas dele. Ó. As notas da prova de inglês foram, respectivamente, 3,5, 7,8, 9,3 e 5,1. Esses são os pesos da prova de inglês. A prova de português, as notas foram 7,8, 8,3, 3,5 e 8,2. Vamos dar uma olhada de novo, porque o enunciado do exercício está pedindo aqui, ó. Calcule a média ponderada de suas notas apresentadas na tabela abaixo, sendo que as duas primeiras provas de cada uma das disciplinas têm peso 2 e as outras duas têm peso 3. Vamos lá resolver esse exercício como exemplo, então, e já fica a resolução dele. Ó. Primeiro vamos olhar para a prova de inglês. A prova de inglês, ele tirou 3,5, conferindo ali. Olha lá, 3,5, 7,8. Então, vou calcular a média primeiro. Vou fazer assim, ó. Média da prova de inglês. As duas primeiras têm peso 2. Ele afirma aqui, ó. E as outras têm peso 3. Então, ficará assim, ó. 2 vezes 3,5, ó, peso 2. Mais, a segunda nota da prova de inglês foi 7,8. 2 vezes 7,8, mais as outras têm peso 3, ó. 3 vezes 9,3, mais 3 vezes 5,1. Dividido por quanto? Aí só tem 5,1 aqui, ó. Só atenção aqui, tá? Quem vem na parte de baixo dessa conta da média ponderada? A soma dos pesos, sempre 2. Olha os pesos aqui, ó. Peso, peso, peso e peso. O que vem embaixo são as somas dos pesos. Então, 2 mais 2 mais 3 mais 3. Calculando a média das notas de inglês, ele terá quanto? Ó? Primeira multiplicação, então 2 vezes 3,5 vai dar 7. 2 vezes 7,8 vai dar 15,6. Primeira multiplicação. Mais 3 vezes 9,3. Lembrando que se digitar tudo na calculadora, ela faz primeiro, automaticamente, a multiplicação, tá? Então, pode colocar tudo direto na calculadora, a parte de cima.
mais, por último ali, mais ou menos importante, 3 vezes 5,1. Estou colocando aqui por questões didáticas para vocês lembrarem depois como é que faz. Mas na calculadora, você pode fazer assim direto, ó. Abre parênteses aqui na calculadora e coloca, ó, 2 vezes 3,5 mais 2 vezes 7,8 mais 3 vezes 9,3 mais 3 vezes 0,51. Fecha o parênteses da calculadora. Depois coloca dividido por, abre o parênteses da calculadora, 2 mais 2 mais 3 mais 3. A calculadora dá direto. Vou mostrar aqui para vocês depois na sequência, tá? Tudo isso dividido por 2 mais 2, 4, mais 3, 7, mais 3, 10. Fazendo essa continha agora, ó. Média das notas de inglês. 7 mais 15,6 mais 27,9 mais 15,3. Deu 152,4. Dividido por 2 mais 2 mais 3 mais 3, 10. A média foi de 15,24. Só deixa eu dar uma conferidinha aqui, que eu acho que tem coisinha errada na soma aqui, né? Porque 7 mais 15 mais 27 mais 15 de novo não vai dar 152. Acho que foi a multiplicação, na verdade. 7 mais 15,6, fazendo a calculadora logo, 27,9 mais 15,3. 65,8 lá em cima. Dividido por 10. Dividir por 10 é andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Média dele em inglês foi 6,58. Já sabemos a média dele em inglês. Depois, segundo passo desse exercício seria calcular a média ponderada dele em português, fazendo do mesmo jeito, ó. 2 vezes 7,8 mais 2 vezes 8,3 mais 3 vezes 3,5 mais 3 vezes 8,2. Tudo isso dividido pela somatória dos pesos. 2 mais 2, 4, mais 3, 7, mais 3, 10. E aí sairia a média dele em inglês e a média dele em português. Alguma dúvida nesse aqui, gente? Aí esse 10 aqui também é bacaninha, ó, foi para concurso público da Receita Federal. Vocês devem saber que é concorridíssimo esse concurso. Portanto, é de se aguardar que os exercícios sejam um pouquinho mais elaborados, se bem que esse não é tão difícil não, tá? Isso aqui eu quero que vocês tentem lá com muita calma para nós tirarmos dúvidas na semana que vem. Dessa lista que eu estarei mandando para vocês ao final da aula, atenção, ó, vocês ainda não farão, porque ainda não ensinei, né? Vocês querem que eu já deixe marcados os exercícios que vocês não farão? Aqui de média, ó, se você deixar é amarelo assim, tá? Os que não é para fazer por enquanto, assim, eu já mando assim para vocês, ó. Esse ainda não, porque falta nós estudarmos as medidas de dispersão. Esse dá para fazer. Esse aqui também dá. Esse também dá. Esse também dá. Esse aqui ainda não, ó, que é de medida de dispersão. Vou deixar amarelo, esse aqui é para a próxima aula. O 8 dá. O 10 dá. Deixa eu já salvar assim para enviar para vocês ao término da aula. Gente, por favor, alguma dúvida por enquanto? Então vamos lá, na lista que eu vou enviar para vocês, assim que acabar a aula, eu já mando lá para a Stephanie e para o Vinícius, para eles passarem para vocês, tá? Vocês não farão os exercícios que estão destacados em amarelo, tá?
Os outros são de média aritmética simples e média ponderada. Todos os exercícios dessa lista são de concursos públicos. Eu não gosto de avisar isso pelo seguinte, tá? Como eles são exercícios de concurso público, se vocês derem uma gulgada nesses exercícios aí, colocar o enunciado dele lá no pesquisador do motor de pesquisa lá do Google, vocês acabam encontrando, inclusive, várias soluções comentadas, soluções erradas, soluções acertadas, principalmente esses são de concursos públicos grandes, como tem ali. Tem concurso público para contador do Banco do Brasil, tem exercício de concurso público para Receita Federal, tem exercício de concurso público. Então eu ia pedir para que vocês não dessem a gulgada, tá? Que vocês realmente tentassem fazer e tirassem as dúvidas aqui, embora todos sejam famosos porque são de concursos públicos. Tá bom, galera? É mais fácil a gente, às vezes, ralar um pouquinho, morder o cotovelo, morder o ombro para tentar fazer o exercício do que dar essas bugadas aí, você ter a falsa impressão de que está aprendendo e não quebrou um pouquinho a cabeça para fazer. Alguma dúvida, galera? Interessante, Pimentel, esse comentário seu aí. Porque depois que solta a bicicleta, que a gente for andar sozinho, o bicho pega. Tanto que depois, Toninho, eu vou dar algumas dicas para vocês, porque às vezes parece assim, ó. E isso é produzido por dois motivos. Um é pelo vício na calculadora, a calculadora vicia mesmo. Daqui a calculadora vicia tanto que você vê que uma pessoa pegou vício que fala assim, 17 mais 3. Pera aí, deixa eu pegar a calculadora. Uma vez eu fui a um supermercado aqui de Suzano, que eu não vou dizer que foi o da avó, aí a conta lá deu 57 reais, né? Eu dei 3 notas de 20, 60 reais. A moça, pera aí que eu vou trocar a pilha da calculadora para ver quanto você tem que receber de troco. Eu acredito. Isso foi fato. Mas não é que ela era incapaz de fazer a conta, é o vício na calculadora. E o vício na calculadora te tira a confiança de que o seu cálculo mental tá certo. Né? Você tem outro vício piores, né, Pimentel? Tem o vício da tabelinha, né? Sim, o vício da tabelinha também, comum pra caramba. Presenciei uma situação de um cobrador de ônibus. A tarifa. E ele tinha lá o cálculo de até 10 passagens. E é 5 reais redondo. Com papel com contact, bonitinho, preso na catraca, coisa chique. Tá vendo que absurdo que é? Mas assim, aí eu tenho uma aula separada aqui para vocês, Toninho, que será a próxima nossa é o dia 16, essa é de dúvida para prova, e depois o dia 23. Depois a nossa próxima aula é dia 30. A aula do dia 30 eu vou dar uma série de dicas para vocês para ir tentando abandonar a calculadora justamente para esses exercícios de concurso público. Várias dicas assim importantíssimas. Por exemplo, e os concursos, todos eles, sem exceção, os concursos públicos fazem isso de propósito porque eles proíbem o uso de calculadora, embora alguns seja permitido. A maioria das divisões é por 5. E não sei se vocês sabem que dividir por 5 é o mesmo que multiplicar por 2. Então, por exemplo, o sujeito pergunta assim para você, quanto que é 17 dividido por 5? O sujeito corre lá na calculadora, 17 dividido por 5. Nossa, 3,4. Bastaria você fazer assim, ó, o dobro de 17 é quanto? 34? Coloca uma casa após a vírgula, 3,4, acabou. Então tem um monte de macetes assim que vocês precisam conhecer. É por isso que alguns números são comuns em concurso público. Por exemplo, a maioria dos exercícios de média são sempre envolvendo 5 ou 10, 5 ou 10. Dividir por 10 é andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Dividir por 5 é o mesmo que multiplicar por 2 e colocar uma vírgula no resultado. Por exemplo, vou fazer aqui rapidinho de cabeça. 43 dividido por 5. Qual é o dobro de 43? 86. O resultado é 8,6. E acabou. Tem um monte de mais um monte de macete assim que vocês precisam conhecer. E eu vou passar um monte de macete assim para vocês para prepará-los para isso também, né? Para caso alguém queira exercer alguma profissão pública, já está mais ou menos preparado para os concursos. Os exercícios que eu traí para vocês, ou eles são exercícios reais, assim, que eu pego de artigos científicos mesmo, ou são de concursos públicos. Não tem nenhum que não tenha essas características, tá? Legal. Né? Eu vou ficando por aqui então, pessoal, por conta do nosso horário, tá?
Amanhã eu gravo aquele pedaço da aula e eu vou fazer assim, tá? Eu vou pegar dessa lista 3, se vocês concordarem, porque a gente já resolveu quase toda a lista 2 também, né? E vou já resolvendo os principais ali, que eu sei que quase sempre causam dúvidas nos exercícios da lista 3. Gravo um vídeo sobre ele, pode ser? Opa, pode sim. A gente acaba, ao invés de perder aquela aula que eu não pude dar para vocês na semana passada por conta do computador, a gente acaba ganhando um pouco de tempo. Ganhando Legal. tempo, eu dou um monte de dica para vocês mais para frente sobre Excel, sobre o uso da calculadora HP12C, tá bom? Opa, Pessoal, um Legal. abraço para vocês então, uma excelente noite aí para todos vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. Valeu, gente. um abraço, Obrigado. Rodrigo. Boa noite. Obrigado. Valeu. Segunda semana que vem. Até quarta que vem. Até. Vinícius, já estou enviando para você lá no WhatsApp a lista, tá? Vinícius e Stephanie.